Vamos falar então de final de Campeonato Paulista. Uma final que foi surpreendente, o resultado Sem do dúvida, campeão. para todo mundo, né, Vanessa? Não tem como não ter sido surpresa e pela qualidade de jogo. Foi um campeão incontestável, né? Que veio para uma semifinal como zebra, entrou na final como zebra e saiu com o título sem ninguém poder contestar. Um título mais do que merecido, e eu confesso, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo, eu confesso que eu esperava o título do Osasco por conta da força da torcida do José Liberati. Não, e todos os fatores a favor de Osasco, né? A favor também na semifinal do SESI Bauru. O time do São Paulo Barueri surpreendeu em todos os sentidos, em todos os sentidos. Não dá pra gente não falar com a boca cheia que o São Paulo Barueri é campeão paulista. E título merecido, né, Cacá? Mas antes da gente entrar no segundo jogo da final, infelizmente mais uma cena de goteira. E desta vez o jogo foi adiado para o dia seguinte, não foi como aconteceu com o vôlei em Itapetininga e o vôlei Renata, que eles ficaram esperando as goteiras acabarem. E esse ginásio, José Corrêa, que já tinha sofrido com goteiras também na Superliga passada, e também, curiosamente, no jogo entre Osasco e Barueri, mais uma cena lamentável, e a gente espera que essas cenas não se repitam na Superliga. Então, Vanessa, porque aí, hoje em dia, existe a associação do patrocinador com uma prefeitura, normalmente, né? E a prefeitura, como ela não pode viabilizar financeiramente a equipe, ela oferece as instalações. Então, a prefeitura é responsável pela manutenção das instalações. Isso está no contrato de todas as equipes que fazem vínculo com prefeituras. Então, pode ser Barueri, pode ser Itapetininga, pode ser São Paulo, pode ser Paris. A gente tem que usar esse espaço para fazer a crítica. Né? O voleibol ele não pode estar sujeito, como ele é um produto com uma transmissão ao vivo, de ver um ginásio com jogadoras, comissão técnica sentados, esperando que São Pedro desse jeito no que os homens não consertam. Né? Então tem que acabar com isso. As prefeituras que recebem o voleibol, que recebem basquete, que recebem handebol, eles têm o compromisso com todo mundo de consertar teto de ginásio, que é o mínimo. E a informação que nós recebemos, Cacá, como você falou, né? O Barueri tem a... Foi impressão minha ou a luz aqui caiu? Não? Tá tudo certo? Então foi impressão minha, tô louca. O Barueri, a prefeitura de Barueri é responsável pelo ginásio José Corrêa, e o pessoal do próprio time do Barueri teve que subir no telhado para consertar esse telhado, porque a prefeitura meio que lavou as mãos. Não dá, né? É um patrimônio do município. Se não cuida bem do patrimônio do município, vai cuidar da população. E a gente viu... Eu quero deixar bem claro, não é Barueri. São todas as prefeituras desse país que está muito maltratado. E a gente viu, Cacá, a cara do Zé Roberto de desolado ali, esperando, vendo aquela cena, né? As goteiras que não terminavam, a TV transmitindo tudo aquilo ali. Ele parecia não acreditar, devia estar pensando de novo, está acontecendo isso. E é angustiante para os atletas, né, que se preparam para o jogo, se concentram, e aí toda essa preparação é inútil. E torcida, né? Tinha bastante gente no ginásio José Corrêa. A torcida do São Paulo, né? Exato, a torcida em peso também foi pro José Liberati, mas imagina você vai até Barueri para ver o jogo e não ver o jogo, perde da viagem perdida. E para você ir até Barueri e ver um jogo debaixo de chuva, você tem que querer muito. Durante a semana, qualquer lugar da Grande São Paulo é difícil de chegar. Quem chega, realmente chegou porque quis. Mas vamos falar então de coisa boa. A gente está falando de torcida, exato, a torcida do Osasco lotou esse ginásio. O jogo ainda não tinha nem começado. Acho que faltavam uns 20 minutos para começar e já tinha dado lotação máxima no José Liberati, já tinham fechado os portões. E também estava sob chuva, fiquei até com medo de acontecer também adiarem esse jogo por causa de goteira, mas não, estava tudo bem. Então, mas você está falando que estava lotado, eu vi lugar vazio. Tinha lugar ainda para as pessoas nas vigas do teto. Se as vigas do teto fossem ocupadas, não cabia ninguém, né? Não cabia ninguém. Impressionante. A gente não via um buraquinho ali na arquibancada. E jogo também às 9h30 numa sexta-feira, que é muito difícil chegar, é um trânsito absurdo e com chuva. E até assim, nas imagens da televisão, você esteve ao vivo, né? Eu vi pela televisão, as câmeras elas pegam a parte que fica acima da tribuna de honra, né? Até ali a torcida estava enlouquecida.
A informação que nós recebemos foi também que o pessoal do São Paulo, né, a torcida do São Paulo, tinha organizada lá do São Paulo, eles receberam acho que 120 pulseiras e foi muito mais gente do que cabia. Então eles também lotaram uma parte da torcida do Osasco. Tava um clima gostoso, assim, sabe, de final, as duas torcidas. E não teve briga, não teve Não teve problema briga, nenhum, não teve né? nada. Claro que tem as provocações no final. Lógico. A torcida do São Paulo gritou Raul, o Liberate é nosso. Teve torcedor do Osasco que saiu antes do início do tie-break, porque falou que não ia aguentar ver o tie-break. É legal porque mesmo sendo uma final de Paulista, né, Kaká? Nem sempre as pessoas valorizam, mas teve todo esse clima. Não, e a gente tem que valorizar essa torcida de Osasco, que é espetacular, né? Desde quando eu trabalhei lá, que foi o primeiro ano de Osasco, do BCN em Osasco, saindo do Guarujá, a torcida abraçou o vôlei e não soltou mais, né? E a cada ano que passa, a gente vê essa paixão multiplicada, uma torcida que fez tudo o que podia para empurrar o time, e isso valoriza ainda mais o título do São Paulo Barueri, porque uma garotada jovem encarar uma torcida dessa, uma pressão. O terceiro set, eu acho que foi o momento de maior participação da torcida, né? Quando já estava 2-0 e sabia que podia levar o jogo para o Golden Set, essa torcida falou assim, se precisa de mais um jogador, nós estamos aqui. E as meninas do São Paulo parece que estavam jogando num ginásio vazio, né? Isso que me impressionou, até por isso imaginei que o Osasco fosse ganhar por causa dessa torcida. Não é fácil para nenhum time do mundo jogar em Osasco. A gente conhece algumas torcidas do Brasil, né, Kaká? Eu sinceramente não conheço nenhuma torcida com essa força, com essa pegada do Osasco. Mas as meninas tem gente que vai reclamar de você, hein? Que nossa audiência é participativa, mas é uma das mais, né? E você falou do terceiro set, Kaká, o Barueri estava ganhando de 12-6, eu acho, e essa torcida empurrou o Osasco para o empate. Não, é sempre decisiva a torcida. Já tem bastante comentário aqui, Kaká. O Ramon Jackson, obrigada, Ramon, pelo comentário. Está falando, Lorene jogou como uma oposta olímpica. A Lorene a gente não precisa nem falar, porque vocês viram o que ela fez ali. Luiz Henrique Oliveira, sem falar da Juma, brilhante levantadora, muito futuro. O time todo, o time todo. O Léo Costa, o Barueri começa a Superliga com peso maior nas costas, a gente já vai falar sobre isso, Léo. Vamos falar então primeiro do jogo. Aqui a gente tem Lorene contra Casanova, foi um duelo interessante de opostas. Duelo interessante e que a brasileira ganhou com sobras, né? A Casanova é natural da adaptação, é uma jogadora nova, a gente já tinha comentado nos programas anteriores, né, Vanessa? Essa transformação total que o Osasco resolveu promover para essa temporada. Então é natural que o time ainda não esteja acertado, coordenado, mas a Casanova teve uma participação nesse segundo jogo em que em alguns momentos que ela precisava rodar, ela não conseguiu, né? Ela pontuou, mas ela não mostrou uma constância nos momentos decisivos que fazem a grande jogadora, coisa que sobrou para a Lorene, né? A Lorene não teve bola ruim, não teve último ponto, não teve ponto de desempate e a Casanova sentiu um pouquinho. Agora, Kaká, todo mundo no ginásio José Liberati, aquelas 4.000 pessoas, comissão técnica, todo mundo sabia que essa bola ia para a Lorene. Que ela era opção 1, opção 2, opção 3 da Juma. E mesmo assim rodou muita bola. Rodou muito. Foi a eficiência da Lorene que pesou mais, faltou bloqueio, faltou defesa do Osasco. Não, eu acho que as duas coisas. A Lorene realmente está numa fase espetacular e a gente não pode falar que o Osasco não defendeu. Equipes de ponta do voleibol mundial não defenderam a Lorene. A Lorene fez uma Liga das Nações espetacular, o Qualify para os Jogos Olímpicos também ela foi decisiva. Então, Osasco poderia ter tocado um pouquinho mais, defendido principalmente as bolas que a Lorene conseguiu passar pelo bloqueio? Sim, né? Mas a gente tem que considerar que é início de temporada, que a equipe de Osasco é nova, que vai se estruturar, mas a gente não pode falar que do outro lado não teve uma equipe espetacular. Para a Lorene jogar, a Juma fez todas as outras jogarem. É lógico que o peso da Lorene para o esquema tático do São Paulo Barueri ela é fundamental. Se ela não estivesse em quadra, provavelmente o título teria ficado em Osasco. Mas as outras jogadoras ajudaram demais a Lorene para ela atuar como ela precisava.
A gente está vendo aqui uma imagem da comemoração do Barueri, né, após a conquista do título. Olha essa impulsão do Zé Roberto, hein? Que festa. A comissão técnica inteira mostrou que esse título teve um sabor especial. E o Zé Roberto, ele falou muito, destacou muito após o jogo a importância da Laís. A Laís, a Diana que vinha jogando, né, no meio do Barueri, e a Laís entrou nesse jogo. Entrou no meio do jogo e entrou muito bem. A Laís não apareceu tanto, mas ela deu uma organizada melhor no bloqueio, foi uma opção, às vezes, para a Juma. E dentro dessa tática de ter a Lorene como sustentação e as outras jogando, né, quando precisar, a Laís entrou no momento que precisava dessa estabilidade. Cacau Leandro Ives está comentando, o time do São Paulo como um todo estava muito bem, mas a Maiane, por falar em centrais, a Maiane entrou com espírito de início ao fim, sensacional. Então, isso me surpreendeu também. Não só a Maiane está fazendo uma temporada ótima também, mas o time todo sorrindo, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu lembro que teve um momento que o time estava perdendo de 6 ou 7 pontos. E aí eles fizeram um ponto como se tivesse o jogo igual, o jogo empatado. Essa personalidade, né? Porque a personalidade a gente tem a ideia de que é sempre aquela pessoa aguerrida, que está gritando, que está vibrando, que está dando volta na quadra. Não, às vezes a personalidade é você estar tranquilo, né? Sabendo usar o que você tem de melhor com o seu jeito de ser. E isso que é importante. E aqui, falando da comissão técnica, Vanessa, ele não aparece aqui. Deixa eu voltar a foto dele, que você quer destacar aqui, o assistente do Zé Roberto. Isso. Ele está ao lado da Lorene. Esse aqui, do lado da Lorene, o Alê. O Alê foi responsável por dirigir a equipe enquanto o Zé Roberto estava com a seleção. E a gente tem que dar o crédito para ele também, né? O Alê conseguiu fazer com que todas as jogadoras que estavam sob o comando dele antes do Zé Roberto assumir estivessem prontas para disputar o título nessas condições. E é uma tarefa do assistente técnico muito difícil, viu, Vanessa? Porque ele não tem aquela liderança, né, estabelecida do técnico. E muitas vezes as jogadoras não compram essa briga. E aí o Alê fez um trabalho bom, deixou o time azeitado, tecnicamente as jogadoras não ficaram devendo. E teve também o outro fator que juntou a esse trabalho do Alê, que foi o trabalho do Zé Roberto com as meninas enquanto elas estiveram na seleção com ele e com o Vagão, né? O técnico e o assistente, os dois trabalhando com Tainara, com Maiane, com Mayra, com Lorene e com Juma. E todas elas participaram dos Jogos Pan-Americanos. Então foram momentos que o time teve para treinar junto e quando juntou todo mundo... Aí deu no que deu. Aí deu esse caldo deu todo. Deu um título. O William Lopes Garcia está tocando num ponto aqui que a gente vai discutir bastante. O sistema defensivo do São Paulo foi impressionante. O Osasco tinha que atacar 3, 4 bolas para conseguir um ponto. Parecia a seleção asiática. A gente estava até aqui tentando formar uma palavra, né, Cacá? Asiaticazização do Barueri. Difícil. Foram pouquíssimas as vezes que a bola caiu no chão sem tocar pelo menos no bloqueio numa defensora, né? E essa imagem do Japão defendendo me veio muitas vezes na cabeça enquanto eu vi o time de Barueri defendendo. O Ebert Vinícius está falando, Cacá, e o que falar da Thay? Parece a Boscovici. Tainara, como a gente comentou no programa passado, tem sido uma jogadora cada vez mais tática. Também está defendendo muito, bloqueando. Exato. E a Tainara é uma jogadora que não apareceu tanto, né, quanto a Lorene, por exemplo. E até em alguns momentos menos do que a Mayra, né? Mas é uma jogadora mais jovem, uma jogadora que está se formando, não precisa desse estrelato que muitas jogadoras acham que precisam. Então é nesse caminho que eu acho que a Tainara vai evoluir, vai crescer e está dando conta do recado. Falando nela aqui, que imagem linda, né? O choro de uma jogadora super jovem, que foi uma das protagonistas do título do Barueri. Essa imagem é muito bonita. Aliás, depois do título, depois que elas ganharam a medalha, elas foram comemorar com a torcida, levaram a taça, a torcida fica no alto, né, do José Liberati, subiram as escadas e todas elas foram ali comemorar com a torcida esse título. Né? Muito bacana. E eu acho que o mais bacana é que elas não tremeram, né, Cacá? A gente em sempre... momento nenhum. A gente espera que que seja... É natural, né? Jovens Sim. sentirem uma final e... Tinha tudo para tremer.
Tudo. Era uma equipe jovem que estava surpreendendo, que veio de uma semifinal contra um time favorito, que pega um ginásio lotadérrimo contra uma das torcidas mais apaixonadas, um jogo que começa perdendo de 2-0, né? Teria até um golden set para tentar definir, mas nada, virou o jogo e ganhou a série por 2-0. Sendo o primeiro jogo 3-0, passeando. Então não tem, é um jogador, um time de média de idade baixa que jogou como veterano. Poucas equipes veteranas teriam um rendimento desse. E poucas equipes veteranas teriam conquistado 7 sets consecutivos, 4 em cima do Bauru e 3 em cima do Osasco. É impressionante. Se a gente pensar, foram 9, né, contra 2 no meio do trajeto. É impressionante. O Zé Roberto até confessou após a partida, a gente foi conversar com ele. Claro, ele estava felicíssimo com o título, o time do Barueri inteiro super feliz. Ele até deu folga para as meninas no sábado, voltaram já a treinar ontem por conta da Superliga, que eles já estreiam agora terça-feira contra o Fluminense, vai ter o clássico dos tricolores. E ele falou que ali no terceiro set ele já estava pensando no Golden Set. O que ele ia fazer no Golden Set? Mas à medida que o time foi evoluindo, ele já achou que dava para ganhar no tempo normal. No futebol deu Fluminense semana passada, hein? Será que vai repetir? Teve São Paulo e Fluminense? Estou perdida. Meu time não ganha, é milionário e não consegue ganhar um título. Acho que já deu para entender qual é o meu time. Kaká, tem muita gente perguntando elogiando a Nayemi, querendo que a gente fale sobre ela. Eu fiz um esforço danado, que vocês não imaginam, de não falar o nome dela até agora. Vivian tá perguntando para mim, Vivian Stephanie, Vanessa, quando o Osasco abriu 2-0, você achou que já era do Osasco? Acho que todo mundo achou, né, Kaká? Por conta dessa atmosfera que a gente está falando. Osasco tem jogadoras mais experientes e você falou também no programa passado sobre essa questão de ter times que já são acostumados a finais a ganhar. O Barueri, pela juventude delas, não tem ainda essa casca de campeão, ou não tinha, né, Kaká? E sabe outra coisa que acontece na cabeça do ser humano também, Vanessa? 2-0 para o Osasco. São Paulo ali, naquele caldeirão. O que pode passar na cabeça das jogadoras? Gente, chegamos até aqui, é um resultado espetacular. E você baixar a guarda. Em momento nenhum isso aconteceu, né? A gente viu até que a partir do terceiro set, o Luiz Omar precisou fazer várias mudanças táticas no time. Em um momento, a Bielitsa virou oposta, né? Ele trouxe a Vanessa de ponteira. Jogou também bastante com a Pri Eldes no lugar da Roberta. Exato. A Pri foi importante também nos momentos que o Osasco tinha se desequilibrado, né? O Francisco José Freitas, Kaká, ele está te perguntando, você acha que alguns times não olham e não observam as atletas da base? Com certeza, com certeza. É um problema que a gente acaba tendo nas equipes brasileiras. Elas dão preferência muitas vezes a veteranos ou veteranas que já não vão ajudar tanto, né? Com aquela ideia de ele vai ajudar no grupo, ele fica na reserva, é a experiência. E às vezes não tem mais vôlei para dar, né? Então, quando não tem mais vôlei para dar, a experiência não vale nada. Aí vale mais a juventude, que tem toda uma carreira pela frente. Eu acho que a gente precisa repensar, e São Paulo Barueri ajudou um pouquinho nessa reflexão. O Kaká, também a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? A gente sempre pede renovação, quer ver as novinhas jogando, mas nesses jogos assim muito grandes a gente acha que elas não vão aguentar a pressão, que tem que ter as mais veteranas. E aí a gente tem que colocar o Zé Roberto no meio da história, né? Porque você ter um tricampeão olímpico no banco e da maneira como o Zé Roberto se comportou, né? Porque ele podia muito bem ter outro tipo de comportamento, em momento nenhum ele se alterou, ele sabia que a equipe dependia daquela tranquilidade dele e ele deu o tom. Ele deu o tom. Eu acho que a presença do Zé Roberto, não é só a presença, né? A presença que eu falo é o trabalho, a importância, tudo que ele consegue passar para a equipe. Foi fundamental para que essas jogadoras se comportassem daquela maneira. Ele até falou sobre isso. Olha, eu já esqueci desse assunto, que é interessante, né? Ele falou que tem mudado o comportamento dele à beira da quadra porque as meninas, elas têm outro tipo de comportamento, são muito jovens. Qualquer pressão ali fora pode comprometer todo o sistema do time, toda a evolução do time. Aí ele falou, ele está se segurando mais, né? Você vê que ele está mais na paz. É o Zezinho da paz e amor. É o Zezinho paz e amor. A Maria Nazaré fez uma pergunta bem interessante aqui. Muitas pessoas devem se perguntar isso. Se o Zé Roberto... Vou até beber um pouquinho d'água, já que é interessante. Vamos aproveitar, então.
usar nossa canequinha. Se o Zé Roberto tivesse um patrocínio mais robusto, ele estaria com esse time tão jovem? Não. Com certeza não, porque já teve outras oportunidades para ele montar uma equipe assim e ele não montou, né? Isso eu acho que a gente não pode fugir dessa questão. Se tivesse mais dinheiro, iria montar uma equipe competitiva para brigar por título, para brigar, para ficar entre os 4. Foi uma contingência. E a partir daí eu acho que o Zé Roberto assumiu esse papel de vou ser o paizão, vou fazer essas meninas jogarem. Mas se ele tivesse outras condições, ele não montaria esse time, com certeza. O Zé Roberto, no início da carreira dele como técnico, e até hoje, ele sempre fala que ele gosta muito de trabalhar com a base, né, Cacá? Mas se tivesse um patrocínio mais forte, se o time tivesse mais orçamento, ele teria formado o time que ele formou nas temporadas todas passadas. As temporadas anteriores. O Zé Roberto nunca pegou um time fraco, né? Mesclando esses jovens talentos com as veteranas, mas claro que nesse atual cenário está sendo um projeto importante aí para o vôlei brasileiro. Está todo mundo Contente. Na expectativa pós-Tóquio. A gente fez até perguntas no nosso Instagram, @saque.viagem, que as pessoas estavam esperando do segundo jogo para a final, e veio um comentário bem interessante, que não tinha como não torcer por Barueri, porque o Barueri é o futuro do vôlei brasileiro. Tá aí, uma pessoa que pensa no todo, né? Pensa longe, né? Até falando em orçamento, a gente pegou uma informação interessante. O Barueri vem sofrendo, né, com um orçamento mais reduzido, e até para economizar em diária de hotel, elas não foram no dia anterior à semifinal lá contra o Bauru, elas chegaram no dia do jogo a Bauru, faltando poucas horas para o jogo, descansaram no hotel e depois já foram jogar no panela de pressão. Você viu que não pesou, né? Dentro de quadra não pesou, mas o atleta precisa chegar antes para ter mais tranquilidade, para descansar mais para a partida decisiva? Então, Vanessa, você sabe que essa questão aí da viagem no dia anterior, eu sempre fui vencido pela cultura do voleibol enquanto eu era técnico. O jogador ou a jogadora, quando vão para uma cidade, né, que eles precisam jogar, vamos dizer, estado de São Paulo, né, não vamos dizer nem viagens de avião, que aí entram outras possíveis consequências. Ele chega um dia antes, às vezes um dia e meio antes, né? Tem todo o desgaste da viagem. Ele vai para um hotel que ele vai ficar sem fazer nada. Ele vai treinar, ele vai voltar para o hotel, vai ficar sem fazer nada. Se ele tem amigos, parentes na cidade, ele vai receber os amigos ou vai para a casa dos parentes, que o técnico geralmente libera. Volta à tarde, entra num quarto com um colega que às vezes gosta de dormir cedo, gosta de dormir tarde, assiste televisão, ronca, então não tem uma noite como ele costuma ter normalmente. No dia seguinte ele fica o dia todo até esperar o jogo chegar no hotel sem fazer absolutamente nada, longe das coisas dele, longe do que ele gosta de fazer, diferente dos horários que ele costuma cumprir. Qual a vantagem? Entende? Então eu sempre defendi que dá para fazer uma viagem curta no dia do jogo. Vamos fazer. Os próprios atletas ficam concentrados sabendo que vão para lá para jogar. Então muda tudo, muda tudo. E está aí Barueri contra o SESI Bauru, que não é um time fraco, foi. O que ele tinha que fazer? Jogar. Jogou bem, voltou e estava na final. Cacá, mas não existe desgaste físico de uma viagem? Elas vão no ônibus confortável, a viagem durou até Bauru, né? Durou de 3 horas e meia a 4 horas. 3 horas e meia num ônibus leito. Você vai descansando, vai batendo papo, quer dormir, dorme, quer descansar, dorme, quer ver um vídeo, vê. Acabou. Chega lá, almoça. Não é que você descansa. Você pode descansar, mesmo que seja no ônibus, né? Pega meia diária no hotel, dá uma descansadinha depois do almoço. Pronto, tá feito. Ah, mas não tem que se ambientar com o ginásio? Já não conhece o ginásio? O que mudou no ginásio? Botaram monstros no teto para assustar? Só ginásios que você não conhece, que eu acho que vale a pena você ir um pouco antes, se ambientar. Eu já ganhei título com o Palmeiras, dos Jogos Abertos do Interior. Depois de ter jogado um jogo de 3 horas e meia à noite e pego Suzano na final, nós dormimos, fomos para o ginásio e falamos assim, o ginásio é esse, que a gente nunca tinha jogado. Viram? Vamos voltar para o hotel e descansar, que vocês precisam estar daqui 2 horas aqui. Pronto.
ganhamos o título dos Jogos Abertos. Então não tem muito segredo não, viu, Vanessa? A gente viu que até por conta dessa limitação do orçamento do Barueri, né, que eles tiveram que economizar em diária de hotel, a estratégia deu certo. Saíram de lá com 4-0 e não dá para falar que chegaram cansados, Sim, que não renderam, chega. que não conheciam, não fizeram reconhecimento do ginásio, deu tudo certo para elas, né, Cacá? Algumas coisas da cultura são difíceis de serem vencidas, né? São hábitos que não se justificam mais, mas as pessoas continuam defendendo. Isso em todos os esportes, não é só no vôlei que a gente Na vida, né? Aqui a gente está vendo, então, uma foto do Osasco em cima do pódio. Aí você vê pelo semblante das decepção, meninas que elas não esperavam esse resultado dentro de A casa. decepção estampada no rosto de todas elas. Mas foi também o que a gente falou. Será que tem gente pra cá? Não tô vendo a Bia no... Ah, deve estar para cá, ó, porque deve. aqui é o final do pódio, né? Deve estar para cá. E aí foi que a gente também comentou sobre o Bauru. Talvez isso dê mais força para elas na Superliga, mostrar uma imagem diferente do que elas mostraram na final do Paulista. Sim, é uma equipe experiente, com uma comissão técnica altamente qualificada. Essa derrota para Osasco vai servir para se dedicar mais a aprimorar o time, sem dúvida. Cacá, a gente tem aqui uma foto então da Lorene beijando aí o primeiro grande título dela como titular de um grande time. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu acho que é o troféu que está beijando a Lorene. A troféu que tá beijando Pô, a o que Lorene. essa mulher jogou foi sacanagem. A Lorene faz, acho que a temporada dos sonhos dela. Eu até conversei com ela no início da temporada e ela falava muito sobre essa questão de ela não ter confiança nela mesma. E isso ela começou a adquirir na seleção. Olha Ela só. chegou a duvidar dela em vários momentos. E ela falou que uma das jogadoras que mais ajudou nessa trajetória que ela teve em Osasco por 2 anos, antes de se transferir para o São Paulo, foi a Fabiola. Ela considera muito a Fabiola na carreira dela. Olha só a importância de uma pessoa, né? Como você fala, na as jovens trajetória. terem as veteranas ao lado, para elas se espelharem. E a Lorene participou de todas as seleções de base, né? Ela foi da seleção infanto em 2013, foi da seleção juvenil em 2015 e da sub-23 em 2015 e 2017. Uma trajetória que precisava se completar, né, Vanessa? E até então ela não tinha conseguido encaixar em equipe nenhuma. E toda vez que eu vejo a Lorene jogando o que está jogando, eu lembro do seu comentário, quando você levantou aqui a questão de a Lorene, o que ela está jogando hoje, como que ela ficou tanto tempo na sombra dos outros times, né? Escondida. A gente não via a Lorene, ela até falou sobre os 2 anos que ela ficou em Osasco, falou após a final, né? Que hoje ela está num time que ela pode mostrar o trabalho dela. O Vinícius Rodrigues Cacá está falando, o fato da Lorene não ter o golpe da paralela efetivo hoje pode atrapalhar sua chegada às Olimpíadas perdendo para Sheila ou Bruno Honório? Não, porque eu acho que não é um problema da Lorene, não. Não é que ela não tenha uma paralela, ela prefere a diagonal. E é uma preferência de todas. A Gamova também preferia a diagonal. Ela tem habilidade para a direita dela, né? Eu não acho que seja um problema, não. É só aprimorar e deixar todas as saídas boas. Batida de meia força, ela é muito habilidosa, ela faz cair batida de meia força. Cacá, como que o adversário sabendo que a jogadora ataca mais na diagonal, como que não consegue pegar essa diagonal? Eu fico me perguntando isso quando eu vejo o jogo. Então, eu acho que a partir de agora a Lorene vai ter mais dificuldade, porque não é uma jogadora que vai ser mais visada, vai ser mais caçada, vai ser mais estudada. E o voleibol de qualidade, Vanessa, o sistema defensivo é composto por bloqueio e defesa. Não é sempre que o bloqueio vai dar conta e não é sempre que a defesa vai conseguir defender se o bloqueio não funcionar. Então essa organização das outras equipes, quando jogarem contra o São Paulo Barueri e contra a seleção brasileira, já vai funcionar melhor. Aí a Lorene vai precisar sim de outros recursos. Mas aí a gente lembra, Cacau, total mérito da Lorene, porque ela jogou 2 anos com o Luiz Omar ali em Osasco. O Luiz Omar a conhecia muito bem. E ela não Exato, então, assim, ela foi mais do que estudada bem já por eles. Bem lembrado. Treinando todos os dias. Eles já conheciam muito bem os golpes da Lorene. Humberto, deixa eu pegar aqui um comentário interessante. Humberto Pereira da Silva falou: eu torço para o Osasco. Mas o Barueri mereceu ganhar esse Paulista de vôlei. Parabéns a toda a equipe. E parabéns a você também, por ter reconhecido isso. Eu acho que foi até um sentimento geral, assim. O título foi muito merecido. Eu vou pegar o gancho. O nosso programa não é de futebol, mas eu gosto de fazer algumas comparações. Sou palmeirense. Estou torcendo para o Flamengo ganhar. Se bem que agora já está barbado. Mas faz umas 4 rodadas que eu
resolvi assumir essa torcida pelo Flamengo. Eu sou filho da Copa de 82. O futebol bonito perdeu. Né? O futebol bonito hoje é o Flamengo. Tomara que o Flamengo ganhe e todos resolvam copiar o que o Flamengo fez. São Paulo está fazendo a mesma coisa no vôlei. Está mostrando uma qualidade de jogo que tomara que continue ganhando. Porque aí os outros times vão falar assim, gente, está jogando tão bonito, deixa eu tentar fazer igual, né? Tem muito isso no futebol, a gente torce para que... O esporte tem a crescer. Assim como a gente pensando em vôlei internacional, voltando para a nossa realidade, quando a França despontou ali na Europa e nas ligas mundiais, a gente também, os olhos brilharam, a gente querendo as seleções mais técnicas, né, mais jogueiras. Exato. Falando em Lorena, vou falar um pouquinho de Osasco. Osasco teve muita dificuldade na linha de passe. Até Jaqueline espirrou bola. Jaqueline, que é uma das melhores passadoras que nós temos. Bright, a Kika também sofreu ali na linha de passe. E aí dificultou muito o trabalho da Roberta. Então, a organização do sistema de recepção, Vanessa, depende muito de todas ou de todos. Se uma peça está mal, compromete todo o sistema. E foi o que aconteceu com o Osasco por causa da Bielsa. A Bielsa estava muito insegura, começou a sofrer, mesmo quando ela estava com quadra reduzida, ela hesitava em ocupar o espaço, pouco espaço que ela tinha. E aí sobrecarregou Jaqueline e Bright, e com o saque do time de Barueri confiante, eles começaram a achar esses espaços mais fácil. No Osasco, a Bielitsa com a quadra reduzida, e no Barueri, a Tainara também jogando com a quadra reduzida. Só que o saque de Osasco não foi tão eficiente para isso como foi o de São Paulo Barueri. Você acha que a Bielitsa, a gente sempre viu Bielitsa jogando na saída, agora como ponteira sendo exposta, a gente já começou a ver essa queda de rendimento dela, né, por conta da recepção do saque. Você acha que seria uma saída ela voltar para a ser oposta? Eu lembro quando a gente colocou aqui as figurinhas que teve um internauta que falou assim, não sei por que vocês colocaram a Bielsa como oposta, porque ela foi contratada para ser ponteira. Eu falei assim, eu não sei se durante o campeonato o Luiz Omar não vai precisar colocá-la como oposta para acertar o time. E a final do Paulista mostrou que talvez isso precise ser pensado. Cacá Léo Costa, hoje não consigo ver a Lorene fora das Olimpíadas de Tóquio. Vocês também acham isso? Pelo amor de Deus, nem Olha fala isso. Tem que estar lá. Olha que pode ameaçar até a vaga da Tandara se continuar jogando o que está jogando. O Leonardo Assis também falou da Lorene. Lorene tem uma temporada inteira para treinar com o Zé e com certeza vai para as Olimpíadas. Vai, não tá nem... Hoje em dia não tem como. Seria a maior injustiça do vôlei brasileiro. Agora, a expectativa é para esse Barueri na Superliga. Elas que já estreiam, como a gente falou, agora contra o Fluminense na terça-feira em casa. O Zé Roberto continua com o discurso que o objetivo deles é os playoffs, mas a gente já começa a vislumbrar, ver alguma chance de semifinal. Não, e ele está absolutamente certo, né? De tirar a pressão de um time jovem. Eu sou contra você tirar a pressão de um time experiente, que teve investimento, aí você tem que botar a responsabilidade nas costas. Mas esse time, do jeito que jogou, sem pressão, jogando com alegria, é como o Zé Roberto sonha que ele jogue a Superliga inteira, né? E aí tem que tirar a pressão mesmo. Mas é um time que entra com muito respeito. Né? Com muito respeito, mas talvez sofra, como a gente já comentou aqui do vôlei Renata, não tem tantas opções do banco de reservas, e a Superliga é uma competição muito longa que precisa do elenco inteiro. Bem pensado. E outra coisa, precisa ver se o São Paulo Barueri, agora que vai passar por testes que eles não passaram, né? Porque eles tiveram aí 2 semanas de... O melhor dos mundos. O melhor do melhor do melhor. Agora ele vai começar a enfrentar equipes mais fortes, mais organizadas, que vão colocá-lo numa situação diferente, de sair de alguns problemas que eles não vivenciaram. E aí é que a equipe vai precisar se virar. A Santeg, se Lorene avançar mais ainda depois de ter estudado ela tanto, ninguém segura.
E a gente já vinha tudo. falando isso sobre a Lorene, ela surgiu, fez aquelas partidas épicas na reta final da Liga das Nações, né, Kaká? E a gente vinha questionando, ela vai ser mais marcada, ela vai ser mais estudada, mas calou nossa boca na Copa do Mundo. Sem dúvida. Não, a Lorena, ela está se superando a cada jogo. Acho que deu, né? Acho que deu de Campeonato Paulista, mas que ela agora... continue nessa pegada, né, Vanessa?